Chegando agora aqui para bater um papo a respeito do estilo folk, esse estilo que nasceu nos Estados Unidos e que sofre uma enorme influência da cultura mexicana, como muita coisa lá por aquelas bandas. Mas independente dessa cara extremamente colorida que chega até nós através das representações estéticas do estilo folk, o mais importante é entender a essência, o conceito principal desse estilo. E o folk tem a ver com folclore, que tem a ver com manifestações culturais, que tem a ver com tradição. E olhar para a manutenção da tradição me obriga a enxergar matérias-primas que são facilmente encontradas ao redor das comunidades. É através disso que o estilo folk consegue contar a sua história para o mundo. Então, as matérias-primas facilmente encontradas ao redor das comunidades que quiseram trazer esse estilo à tona, realmente são os principais elementos. Essas matérias-primas são os principais elementos que traduzem a essência do estilo folk. E são vários os materiais. No entanto, eu escolhi um para falar aqui nesse vídeo, que é um material facilmente encontrado ao redor das comunidades que quiseram trazer o estilo folk à tona e também ao redor do mundo. Justamente por isso, ele é um material atemporal que se enquadra facilmente em várias tendências e vários estilos. Esse material é o couro, muitas vezes visto como apenas sofisticado, né? Material de sofisticação, de valor agregado, né? E talvez você não se conecte diretamente com ele quando eu falo a respeito do estilo folk, mas para pensar, é um material que todas as comunidades sempre utilizam para criar utensílios, para deixar a vida mais fácil, isso desde sempre e hoje em dia também. Hoje em dia até mesmo com muito mais olhar de luxo do que se olhava antigamente. Lembrando que luxo não tem a ver apenas com preço, tem a ver com raridade ou tem a ver com exclusividade. Essa visão de herança cultural que o couro nos traz, né, que sempre foi utilizado e hoje em dia ainda pode ser um ótimo material, né, faz com que a gente queira aplicar no mundo da arquitetura e do design. E é por isso que eu escolhi para falar um pouquinho a respeito dele. Agora, para pensar, né, todas as peças de couro, né, por mais que a gente ame aplicar isso em projetos de arquitetura e design, peças de couro pode ser que tenham uma grande limitação de tamanho e de padronização. Eu vou falar aqui algumas características muito importantes de produtos que hoje em dia trazem grande tecnologia para o nosso mundo, mas eu quero ressaltar inicialmente essa visão de que, poxa, eu gostaria de aplicar o couro em grande quantidade e o que me impede muitas vezes pode ser, além do custo, é a dificuldade de manter padronização, de ter peças em tamanhos grandes, gigantescos, como o mundo dos porcelanatos tem evoluído para peças com as mesmas texturas, mas com tamanhos maiores, o que evita as emendas, elimina as emendas, né, os pontos de diferença entre uma peça e outra, né? Isso é muito desejável quando nós falamos em arquitetura e design, já que nós estamos lidando com peças de tamanhos maiores do que apenas uma peça do vestuário, né? Nós vamos revestir uma parede ou uma superfície e por isso, muitas vezes, o desejo do profissional é manter uniformidade. Então, imagina um produto que mantenha essa uniformidade, né? Uniformidade de cores, de tamanho, te permita grandes dimensões, para que lá dentro dessas dimensões você tenha sempre a mesma cor, a mesma textura, consiga manter estabilidade de cores e estabilidade do próprio produto, do próprio painel, por exemplo, do próprio revestimento, para que ele possa realmente ser aplicado em uma parede, independente da troca de temperatura, de alguns elementos de umidade, você sim possa aplicar normalmente como você aplica outros elementos da arquitetura e do design. O couro por si só não é um material de primeira que está elencado nas primeiras linhas dos revestimentos da arquitetura e do design de interiores, né? No entanto, ele pode sim fazer parte porque ele traz um toque mais quente, como o couro natural pode trazer, né? Temperatura, cheiros, aromas, né? E essa possibilidade de aplicar um material tão natural assim, mas também agregar com muita tecnologia é o que eu quero falar um pouquinho aqui nesse papo com você. Imagine poder fazer isso com um material que talvez a gente enxergue ele apenas com um aspecto de naturalidade, né? O couro é extremamente único, diferente, o que muitas vezes pode impedir uma aplicação de arquitetura e design em larga escala. Agora imagine poder manter todas as ótimas características e agregar novas características, né? Tamanhos maiores,
estabilidade de cor, né? Proteção contra raios UVs, possibilidade de limpeza facilitada, em virtude de novas tecnologias. Todos os materiais de antigamente, hoje em dia, podem ser, podem usufruir de novas tecnologias que permitem uma aplicação mais durável na vida das pessoas, né? Isso seria muito legal e isso é muito legal. Aqui nessa descrição você clica e dá uma olhadinha aqui embaixo, tem um conteúdo bacana que vai te explicar a respeito de um material muito novo e ao mesmo tempo que preserva muito da história da natureza humana, que tem a ver com o estilo folk e que, além disso, pode transcender apenas esse conceito para que você consiga, em grandes dimensões desse produto, aplicar em sua arquitetura e seu design e transformar a vida das pessoas para melhor.